O anticristo irá convencer muitas pessoas. A Bíblia nos revela que a democracia é uma das ferramentas de convencimento do anticristo. Você não faz ideia de quão avançado está o processo para a revelação do anticristo. Olá, Shalom! Bem-vindo ao canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel e nós vamos hoje passear um pouco mais sobre as páginas das Escrituras. Nosso tema é o iníquo e a sua manifestação revelada em Apocalipse. Vamos andar um pouquinho nas Escrituras? Antes de prosseguirmos, eu quero pedir a você, se inscreva nesse canal, dê essa força para todos nós. Nós precisamos muito da sua força no YouTube para continuar levando a palavra do Senhor. Também quero te pedir, acione o sininho e deixe o seu comentário, porque o YouTube faz uma leitura de tudo isso, e isso é muito importante para nós que estamos aqui buscando levar a palavra do Senhor para todos os lugares. Obrigado. 2 Tessalonicenses 2, nos versículos 8 e 9, nós estaremos lendo a definição do apóstolo Paulo, ou um apontamento do apóstolo Paulo para a presença do iníquo, que é nada mais, nada menos do que aquele que pratica a iniquidade e que está sob o controle do inimigo. Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O iníquo é alguém que recebe o poder e a autoridade da besta, que por sua vez é um reino, um governo, um poder, mas também é a referência ao próprio inimigo, a antiga serpente, que hoje é o dragão. Então nós estamos vendo alguém que vai receber toda a tutela e também toda a autoridade desse inimigo para fazer na terra tudo aquilo que diz respeito a uma ação maligna. E quais são as ações malignas aqui reveladas? A eficácia de Satanás, a sua autoridade, a sua eficiência para fazer o mal, bem como todo o poder de Satanás estará agindo nele com sinais e prodígios da mentira. Em outras palavras, o anticristo estará mostrando sinais para se mostrar alguém que ele na realidade não é, para revelar alguém que na realidade ele nunca foi. Então agora nós vamos caminhar pelas páginas do Apocalipse e vamos andar lentamente olhando cada detalhe do capítulo 17 de Apocalipse, porque ali há a grande revelação sobre o iníquo. Ele é apontado e até o seu endereço é demonstrado. Nós vamos buscar decifrar cada parte desses versos e entender cada relação deles. Eu quero lembrar a vocês que nós aqui do canal Escatologia Fácil, nós não defendemos nenhuma escola escatológica. Pode até que em algum momento, alguma coisa que a gente venha dizer possa se parecer com uma escola ou com outra, porque na realidade as escolas bíblicas vivem esse momento assim. Eles estão, vezes, concordando com a Bíblia, vezes discordando, vezes criando caminhos extremamente complicados. Por isso que o nosso canal é Escatologia Fácil. Então você vai entender que nós não estamos falando de uma escola. E sempre que nós pontuarmos alguma coisa que se coincida com a escola, saiba, não tiramos da escola esse pensamento, tiramos da Bíblia. Então vamos a Apocalipse capítulo 17, no verso 1 em diante. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A palavra do nosso Deus vai nos revelar mais à frente o que é muitas águas. Nós vamos compreender facilmente. Mas eu quero que você entenda que o assunto do capítulo 17 é o Senhor apontando os erros e as falhas de uma prostituta. E quem pode ser essa prostituta? Ela aparece no livro de Oséias. O Senhor pede ao profeta para que escolha uma mulher de um prostíbulo. E ele ali então ama essa mulher,
E essa mulher, vezes, volta para a vida do prostíbulo. Então, o ensino que o Senhor está dando é sobre Israel, e Ele está dizendo, assim faz Israel comigo. Eu protejo, tento tirar da desgraça, do problema, mas Israel está sempre voltando para esse lado, sempre fugindo de mim, que amo Israel. Mas essa situação também, em razão da igreja do Cristo, aponta também para a igreja, fala também da igreja, porque nós fomos ligados por meio de Abraão, enxertados na descendência de Abraão, convidados pelo Cristo para fazer parte de sua família. Então veja, nós agora estamos dentro do capítulo 17, no verso 1, porque nós também estamos sendo colocados agora como o povo que trai e adultera contra o Senhor Deus. E quando que o povo adultera? Quando coloca ídolos em seu coração. No livro do Êxodo, no capítulo 20, são apresentados os 10 mandamentos do Senhor, as 10 negativas do Senhor, porque ele fala de não fará, não terás. Então ele está fazendo negativas ali. Veja, e o Senhor está dizendo sobre chegar na sua presença carregando outro Senhor. Não te apresentarás diante de mim tendo outro Senhor, junto a outro Senhor, que proibiu a idolatria, que proibiu a monolatria. Como esse povo agora chega diante do Senhor? O Senhor não está falando apenas de idolatria com ídolos feitos por mãos de homens. O Senhor está falando principalmente daqueles que não são feitos por mão de homens. Então o Senhor está revelando o coração das pessoas. E olha, há muitos ídolos em nosso coração. Muitos ídolos estão no coração de muitos crentes. Amam às vezes a família mais do que a Deus, amam às vezes a eles mesmos mais do que a Deus, amam este mundo mais do que a Deus e às vezes até amam mais a obra de Deus do que o próprio Deus. Acabam se apresentando com ídolos nos seus corações. Então, sobre isso o Senhor está falando aqui no capítulo 17, no verso 1, que diz, o anjo disse, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. E aqui nós temos que chamar a atenção para duas palavras, prostituta, que nós já explicamos, e grande. Não é uma pequena instituição, mas uma grande instituição, que vai emergir das águas, e nós vamos ver daqui a pouco o que isso significa, com a qual se prostituíram os reis da terra. Nós vamos ver que agora todos os versículos vão indicar alguma característica desta prostituta. Todas as vezes vamos ler em cada versículo um gesto, uma palavra, uma atitude dessa prostituta e nós teremos que fazer pequenas pausas para explicar cada um deles. Se prostituíram com os reis da terra, com os que habitam na terra e embebedaram-se do vinho da sua prostituição. Ou seja, traíram a Deus também. Traíram a Deus seguindo o caminho da prostituta. Vamos seguir um pouco mais. Versículo de número 3. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada com uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher que estava vestida de púrpura escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações. Verso 5. Na sua testa estava escrito o nome Mistério. E hoje o nosso estudo vai se deter no verso 5. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração, e essa palavra pode ser também entendida como com grande susto, pavor, e com grande olhar de não acreditar que isso está acontecendo. É o olhar de espanto diante daquilo que está diante dos seus olhos. E você vai descobrir por que João está espantado com essa situação. No versículo 7, o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora vem o Senhor explicando, e aí a gente pode parar um pouco mais. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo,
irá para a perdição. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que há de vir. Então agora nós vamos falar um pouco sobre cada um desses detalhes. A besta que você viu era e já não é, mas há de vir. Então o Senhor está dizendo sobre um reino, um poder, um domínio, um principado na terra. Veja, a besta tem autoridade, a besta é o símbolo dessa autoridade. E a besta é o próprio Satanás. Mas veja, há alguma coisa que a besta foi no passado, já não é nos dias da revelação de João, mas voltaria a ser de novo. E o que a besta foi, já não é e voltará a ser. É um reino que deixou de ser reino e voltou a ser reino. É um império que deixou de ser império e voltou a ser império. Nós estamos falando de Roma. Roma deixou de ser império e voltou a ser império católico apostólico romano. Então aqui está o segredo que a gente vai começar a desvendar. E se você tiver coragem de ir comigo até o fim dessa live, você vai então entender tudo que a gente está dizendo. A terra, a besta que viste, foi, já não é, e há de subir do abismo. Você talvez não entenda o que é o abismo, mas o abismo é um lugar onde os demônios são aprisionados. Quais demônios? Aqueles que decaíram. Como assim, pastor? Aqueles que caíram mais de uma vez. Nós temos um estudo preparado para isso, para falar de angelologia. Mas veja, anjos do Senhor caíram e depois caíram novamente. Nós preparamos um estudo para explicar para você quem são os anjos decaídos, mas os anjos decaídos são aqueles que negaram ao Senhor, se levantaram contra ele e foram expulsos do céu e não aceitaram os limites que o Senhor deu a eles em suas prisões. Por isso foram trancados para o dia do juízo. Muitos versos falam sobre isso, mas eu quero apenas citar um, porque nós teremos um momento para estudar especificamente esses anjos. Então vamos ver a carta de Judas no verso de número 6. E os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem guardado em trevas, em algemas eternas, até o dia do juízo final. Então veja que o Judas está declarando que certos grupos de anjos não aceitaram a punição que Deus havia dado pelo pecado cometido contra Deus, pelo que se levantaram novamente, e o Senhor então os aprisionou para o dia do juízo. Eles serão libertos no capítulo 9 de Apocalipse, mas deixamos detalhes dessa libertação provisória para o dia em que nós estivermos lendo o capítulo 9. Vamos continuar então a nossa leitura do capítulo 17 de Apocalipse. Aqui há sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Já são também 7 reis, 5 caíram, um existe, o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. A besta que era já não é, ela também é o 8º e é um dos 7 e vai para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e contra o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos exércitos e o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Disse-me ainda, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações. Os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto os seus corações que cumpram o desígnio, o seu intento, e tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra a palavra de Deus. E a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os povos da terra.
Então agora começa a ficar ainda mais interessante o nosso estudo, porque o Senhor agora está se referindo a uma série de detalhes para apontar quem é, onde está o iníquo e quem ele é. Veja, você percebeu que existem muitos detalhes aqui? Você viu que existem inúmeros detalhes? E aí eu quero falar com você sobre a maneira de Deus falar no meio dos profetas. Os falsos profetas usam um argumento chamado lei epistemológica, ou seja, a lei da probabilidade. O que isso significa? Quanto menos informações eu dou sobre um texto ou sobre a minha profecia, maior é a possibilidade de eu acertar. Exato, quanto menos informações, maior a possibilidade de eu acertar. Se eu dou muitos detalhes, menor é a possibilidade, porque você vai fechando o leque para um grupo específico e para uma condição específica. Pois o nosso Deus não usa a lei epistemológica, ele dá detalhes, cores, nomes e lugares. Ele fala sobre a situação e o ano que tudo isso vai acontecer. Já os falsos profetas usam a adivinhação e jogam com a igreja e mentem para a igreja. Em Deuteronômio, no capítulo 18, diz: não tema esses homens, não os siga, porque são mentirosos, e nisso saberão que mentiram contra nós, que estão falando de si mesmos. Quando eles profetizaram a profecia e essa não se cumprir, esse profeta é falso. Então nós encontramos agora o nosso Deus dando uma série de detalhes: cor de roupa, lugar onde moram, detalhes da riqueza pessoal desse suposto reino. Também a presença do maligno e outros detalhes vão acompanhar essa história.